Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. E estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nesta semana, vamos viajar no mundo dos caçadores de Solo Leveling, segunda temporada. Eu sou o Bruno e eu tava enganado quanto a esse anime, realmente ele me surpreendeu. Eu sou o Rafael Valente e ele é bom, mas é ruim também. Eu sou o Guizão e eu tô aqui hoje pra defender Solo Leveling de todas as ofensas, brincadeira. É nóis, tamo junto. Que isso, hein? Olha só, o defensor. Aqui é o Carlos e, irmão, eu fui chamado de última hora porque o Solo Leveling de Campo Grande teve uma caganeira. Olha aí. Aí não dá. Logo ele que queria tanto gravar Solo Leveling, ele não pode participar. E eu sou o Vupix e pela primeira vez em mais de 190 episódios, é a primeira vez que eu gravo com o Gui. É verdade. Olha aí. Crossover inédito. É um crossover isso aqui. Um crossover de quê, né? Mas eu não sei. Como o Gui disse, ele defende anime ruim e eu só gravo anime bom. Você que tá falando isso. Isso quer dizer que Solo Leveling é bom? Eu não sei. Mas aí criamos um paradoxo, porque tu tá gravando Solo Leveling e ele também. Fica aí a pergunta na cabeça do ouvinte. Bom, para mais caçadores de Campo Grande, paradoxos e outras coisas depois dos e-mails. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Ainda muito pequenos para se lembrar, Omar e o seu irmão caçula Hassan fogem da guerra da Somália para os campos de refugiados do Quênia, mais especificamente Dadaab. Lá, eles passam da infância para a adolescência e levam uma vida difícil, enquanto fazem amigos e constroem um senso de lar, em um lugar onde a escassez de recursos e a espera pelo reassentamento são o que preenchem os dias monótonos de quem não tem nada além de esperança. Além de terem sido adotados pela gentil Fátima, que acolhe os irmãos como se fossem seus filhos, Omar e Hassan nunca deixam de procurar e ansiar pelo reencontro com sua mãe verdadeira. Quando Omar tem a chance de frequentar a mesma escola que seus amigos, ele se vê dividido entre o desejo e a obrigação. Ficar em casa e cuidar de seu irmão não verbal, a única família que lhe restou, ou ir à escola e buscar por meio da educação um caminho para além de Dadaab. Baseado em uma história real, Quando as Estrelas se Espalham, é uma narrativa emocionante sobre resiliência, esperança e o poder transformador da educação. Sofrimento, esperança e humor gentil coexistem nesta graphic novel sobre uma infância à espera de um futuro melhor e um jovem que é capaz de criar um senso de família e lar nos cenários mais difíceis. Nome original, Oredaki Level Up na Ken, Season 2 Arise from the Shadow. Ou muito mais fácil, né? Nome internacional, Solo Leveling Season 2. Em coreano é como? Não faço ideia. Alguém sabe coreano daqui? O nome original. O cara bota o nome japonês. Mas em coreano é Solo Leveling mesmo, não é? O nome do manhwa do Webtoon é Solo Leveling, pô. Enfim, muito bom, né? Você vê que cada dia a gente melhora na pauta, né? Enfim, gênero, ação, aventura e fantasia. 13 episódios. Começou em 5 de janeiro de 2025.
2025 e terminou em 30 de março de 2025. Tendo como stream a Crunchyroll. Estúdio aquele que tá famosinho aí, amado por muito, odiados por alguns, que é A1 Pictures, que fez Kaguya-sama, Ono Exorcist, 86 e Mag. Eu coloquei Mag porque é bom sim, se não gostarem, sinto muito. Eu gosto de Mag. Tá vendo? Ó, temos alguém com bom gosto nesse podcast. Também gosta de Mag. Pelo menos alguma, né? Fez uma pra trazer. Bonito de Mag é as capas dos volumes, né? Pô, já estamos falando mal de Mag? Calma aí, gente. Direção de Shunsuke Nagashige, que fez Queijo aí, ó. Ele é famoso Queijo. Sword Art Online Alicization e Bang Dream, que é anime de música também, né? O cara fez bastante, o cara fez variado, né, cara? Queijo, anime de música, Sao. O cara passou por várias áreas da indústria, né? Se trabalha. E aproveitando que a gente tá falando de direção, vamos já puxar o nosso técnico no assunto, né? Menino Carlos, diga pra gente o que você achou da direção do senhor Shunsuke Nagashige. É uma direção que ela é hoje uma perspectiva comercial do que é um bom anime, né? Então ela é uma direção que, em certo sentido, nos momentos, assim, de drama, essas coisas assim, não tem nada demais, mas que é muito focado no processo de animação de ação, que tem uma animação provavelmente com dinheiro, investimento e teve algum tempo de se produzir, que gera um padrão de anime que a gente vê hoje, que as pessoas se agradam com isso, né? Sendo muito sincero, é um bom anime, bem feito? É. Ele é algo muito fora da curva do que se vê hoje num bom padrão de anime? Não, entendeu? Ele tá ali e, assim, nem tenta ser algo tão fora desse padrão, sabe? Por exemplo, se você for ver um anime que tem ação e que é melhor dirigido, tem uma proposta mais interessante, é o Summer Ranking. O Summer Ranking tem isso. Aqui, não. Aqui a gente vai ter um bom padrão de indústria de anime, sabe? O último episódio mostra isso, alguns outros episódios de ação mostram isso, e quando não tem ação é um anime super tradicional, que não inventa roda, mas anda, entendeu? Pô, nesse ponto concordo, é bem comercial, acho que direção, essa é uma boa palavra, assim, bem comercial. Sim. E depois a gente vai alongar aí na direção ao longo do cast, mas completar a ficha técnica, dublagem, já que o Raul não tá, eu vou fazer a do Brasil, Zil. Direção de dublagem André Rinaldi, Luísa Horta. A fonte é uma webtoon, um manhwa, né? Como você queira chamar assim. Capítulos, tem uns 14 volumes no total, já publicado. E o autor, acho que é Chugon. Alguém tem uns contatos aí de pessoal que é fã de K-pop pra saber essas coisas? É. Entendeu? Aceitamos tradutores pra coreano aqui do anime do MDA, né? Eu não sei falar o nome da Rachel de Tower of God, então eu me isento disso. Vocês acham que o que fez mais barulho? A primeira temporada ou a segunda temporada? A segunda. Com certeza, né? Inclusive, sendo muito sincero, faz sentido a segunda fazer mais sucesso, até porque a primeira temporada, assim... É bem malha-malha, né, a primeira temporada. Assim, eu já acho a segunda, mas a segunda ainda tem mais coisa. É que a segunda tem mais pontos de hype, de que, tipo assim, juninhos vão gostar de assistir. A segunda tem o chupinhado de Quimera antes, né? Então não tem como errar também, né? Não, ele tem chupiado de muita coisa, né, velho? É isso. Sei lá, ele 1000 vezes, né, mano? Mas, tipo, eu vejo pessoas de fora da bolha de animes assistindo Solo Leveling por causa do hype, né? E a mesma coisa que aconteceu com o Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Já que a gente tá falando de segunda temporada, fala a sinopse pra gente, por favor, Vulpix, pra gente começar a discussão se é ou não bom. Vamos lá, a segunda temporada começa com o Gon, né? Quando ele vai pra uma ilha. Aí ele encontra vários insetos. Exatamente. Tá, começa com a exploração, né, do Jinwoo, que em japonês colocaram o nome de Mizushino. Isso já desde a primeira temporada, né? Eu gosto de Jin Samsung. Após os eventos da primeira temporada, né, com o Sung Jinwoo, onde ele segue sua jornada pra evoluir seus poderes, e aí ele continua explorando esse universo aí, derrotando os portais, né, que aparecem os monstros, os bichos aí, e ele como caçador tem essa função aí de conseguir achar uma cura milagrosa para a mãe dele, né, e decorrer dessas ocasiões, ele encontra aí várias pessoas aí, como por exemplo a Chai Rain, que é uma loirinha aí que foi muito hypada também, junto com o Jinwoo, e nessa temporada nós temos a grande aventura do Jinwoo pela ilha Jeju, que é uma ilha muito famosa lá na Coreia, né, é quase uma ilha paradisíaca, eu posso dizer, né, tipo um Okinawa da vida, aqui no Japão, e aí eles têm uma missão, né, essa temporada é focada nessa missão aí, de uma missão Rank S, que é uma missão muito perigosa, para derrotar um ser muito poderoso, que é onde as pessoas hyparam a luta de um humano contra uma formiga. Mas já tinha acontecido outro anime, né, mas enfim. Eu não vou nem começar a falar disso daí, porque... Vai ficar chato, né? A minha frase vem do mestre da argumentação, Carlos Alberto, que é, vamos falar de nível técnico?
Exatamente. Porque não dá pra comparar. Não é igual o Chimera Ants, porque eu não senti medo do Sun Jin-woo morrer. Então não é. Esse ponto que tu já tocou, já pra mim, é possivelmente o pior problema da obra. Cara, assim, acho que a gente tá tocando um ponto bom. Essa temporada, ela começa, vai parecer meio óbvio o que eu vou falar, mas ela começa no final da última, né? Que é basicamente quando nosso amigo Sun Jin-woo, ele descobre que ele tem alguns poderes cabulosos, né? Uhum. A partir do momento que o sistema decide aumentar o nível dele, né? Então agora ele ganha a habilidade necromante, consegue usar ela mais, ele começa a usar mais isso, né? E começa a upar o máximo que ele pode, porque de fato ele notou que ele vai ter que jogar o jogo pra conseguir avançar e chegar ao objetivo dele, que é principalmente salvar a mãe dele, né? O cara jogava com o monitor desligado, né? Basicamente é isso, né? Ele com aquela habilidade de necromante dele, ele não precisava jogar. Ele ressuscitava lá os bichos que ele matava, e aí ele botava os caras pra lutar. Não, ele nem sabia, né? Mas isso também gasta muita mana. Só que ele tem mana infinita, praticamente. Ele tem poção de mana infinita. Se for ver quantas vezes ele reclamou de mana e quantas vezes ele ficou em apuros por causa de mana. Pouquíssimas vezes ele reclamou e nenhuma vez ele ficou sem. Na primeira, lá no começo, me dava a impressão de que as lutas eram muito mais mortais, né? Então, ele tava lá, então ele ia lutar com o Cerberus, né? Aham. Meu, você fala, esse cara vai de arrasta. É porque lá ele era mais mortal também, né? E essa questão também de ter um protagonista forte é um negócio que traz muita hype. Muita gente gosta disso. Eu, particularmente, não é um ponto que me atrai muito. Eu acho que o que eu gostei muito dessa temporada foi o ritmo, né? Das coisas, é gostoso de assistir. Mas essa questão de ter um protagonista lá, muito forte, eu acho isso meio chato, sendo sincero. Aí pode descer a paulada aí, Carlos. Não, já que tu já puxou esse assunto, eu acho que é o principal, assim, vamos entrar em processo de construção narrativa, sabe? Pra mim, o principal problema de Solo Leveling num todo é esse. É você ter um protagonista... É uma porta que upa. É isso que é o Jin. Podemos dizer que existe um novo estilo de anime que está sendo concretizado com Solo Leveling, que se chama anime de Power Scaling, que é basicamente Solo Leveling. A gente tá lá pra ver ele ficar mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte, mas no final das contas, se você colocasse o Plank de Dudu do Edu no lugar do personagem principal, não ia mudar nada. Então, isso, ele é uma porta que upa. Por que acontece? Aqui nós vamos entrar em alguns detalhes, mas qual é o principal problema que é o Gigo comentou? Que, principalmente por uma narrativa como Solo Leveling, que é uma narrativa de batalha e tal, o conflito, e aqui para as pessoas entenderem, conflito é uma coisa essencial na maioria dos processos de roteiro, sabe? Principalmente pro Ocidente. No Oriente, você ainda tem algumas construções de roteiros que são sem conflito, que é muito utilizado, por exemplo, no Japão, que é o... esqueci o nome agora. Que é... Slice of Life? Não, também entra nesse processo, mas é uma estrutura de roteiro mesmo, Kento Tsuketsu, não lembro agora. Kento... não vou lembrar o nome. O japonês que tá aqui não sou eu, é o outro. E esse é uma estrutura de narrativa que não usa conflito. Por quê? Porque estruturalmente, se você for pra qualquer curso de roteiro, ouvir qualquer professor de roteiro falar, seja ele de literatura, cinema, quadrinho, você vai entender que na literatura ocidental, na construção narrativa ocidental, o conflito é a coisa mais importante. Então, quando você vai pra uma obra de batalha, tu tem que ter conflito. E qual é o principal conflito? É a porrada, e você vê aquele conflito acontecer. Então, quando você tira a perspectiva de o teu personagem talvez perder a luta, e na real, tipo, só ele que luta na obra quase inteira, tipo, você tirou o principal da obra, sabe? Você tirou essa questão que o Gui acabou de apresentar, de tensão, de qualquer coisa. Então, o que acontece? Com isso, Solo Leveling fica uma obra morna, fica uma obra, assim, eu sou mais sincero, eu achei extremamente sem graça o processo inteiro, sabe? Da narrativa. Porque em nenhum momento você sente que ele vai perder, que ele vai... assim, eu acho que é pior do que perder é que ele não tem dificuldade, sabe? É uma coisa que o Gui tava falando. A gente sabe que ele é o protagonista, a gente sabe que talvez ele não vá morrer na construção, mas na primeira temporada, ele tinha dificuldades de se fazer as coisas. Aqui, mano, porta chega e o maluco resolve tudo, velho. Isso é muito sem graça pra narrativa de Solo Leveling, entende? É muito complicado. Só que, tipo, como o Valente falou, sei lá, porque as pessoas amam ver um cara chegar e resolver o BO de qualquer jeito assim, sabe? Sem ter nenhuma dificuldade, sem ter nenhum conflito, sem ter nada. E esse que é o maior problema pra mim, assim, estruturalmente de narrativa, pra mim o maior problema de Solo Leveling é esse. E aí, no meu caso, que isso é uma coisa muito particular, quando a gente vai construir de roteiro, é entender se teu personagem é carismático. Cara, você ter um bom conflito desenvolvido, bom tema, e você ter bons personagens, isso é 80% de qualquer boa história. E eu acho que Solo Leveling peca nisso tudo.
absurdo, porque, por exemplo, o personagem principal, você é mó sincero, cara, não tem carisma nenhum, cara. Ele não tem carisma nenhum, velho, entende? Qual é a graça de Solo Leveling? É tu ver uma porta upar, velho. É isso. Tem uma outra coisa também, Carlos. Eu li já o manhwa há muito tempo, né? Que me trouxe uma certa decepção também, né? A questão da mudança de personalidade do protagonista, né? No começo ele era todo alegre, todo animado, tal, perseverante. E aí ele tem um momento que ele teve até na animação, ele fala, vixe, será que eu tô deixando de ser humano? E aí eu falei, putz, vai ter um trabalho aqui, isso vai ter alguma importância, e isso simplesmente é amassado e jogado no lixo, sabe? É uma coisa que poderia ter talvez trazido uma profundidade no Jinwoo, mas acabou sendo descartado. Não sei se vocês concordam com isso. Você vê em alguns momentos o cara tentando desenvolver personagem, desenvolver relacionamento de personagem, mas ele claramente não é bom em fazer isso. Ele claramente não sabe fazer a parada, e ele simplesmente tenta uma vez, não dá certo, ele ignora. Isso fica muito claro quando o maior desenvolvimento que ele tem é o relacionamento entre ele e a mãe dele, que tá 90% do tempo na cama, doente, sem acordar. Essa é a parada que ele mais consegue desenvolver, porque a irmã dele ele ignora. Em um momento ele larga lá os súditos dele lá, protegendo a irmã dele, ponto. Os amigos que ele faz pelo caminho, tem um só que ele se importa ali, que ele dá uma certa satisfação e é um personagem recorrente, que é o moleque lá que é filho do dono da guilda. O resto ele ignora também. Então, tipo, claramente ele não está fazendo a obra pra desenvolver personagem, desenvolver como o personagem principal age e tudo mais. Ele tá simplesmente fazendo um power scaling do personagem ser mais forte e dar porrada em geral. Isso que tu falou, Valente, eu acho muito interessante, porque, pô, essa drama com a mãe, né, como tu comentou, ele é o ponto mais interessante, assim, da construção do personagem. E, mano, você consegue ver em vários momentos que o personagem, ele tem as características, né, como tu falou aqui, o autor, ele vai lá e coloca alguma coisa e depois ele joga fora. Esse negócio com a mãe, pô, mano, é um drama que poderia ser só isso a história. Ele correndo atrás do Elixir que vai salvar a mãe dele, um processo super dramático que ia fazer. Você tem como construir isso, nos momentos da luta. Ele pensando que ele não pode perder por causa da mãe, esse tipo de... Tá vendo como tem coisas de como você pode construir? Só que o Solo Leveling joga isso tudo fora. Outra coisa, por exemplo, que eu pensei que a obra ia tratar. Quando ele é convidado pra entrar pra associação de caçadores, né, pelo velhinho bombado lá, porque tu tem que ter um velhinho bombado num shonen, né? Ah, padrão, né, pô? E é o personagem mais estiloso da obra, já adianta. Que é um velhinho bombado de terno, o personagem mais estiloso da obra. Não, e com cicatriz na cara, pô, não tem como. É. Quando ele é convidado, e eles falam, a associação, ela perde na frente das guildas, mas ela é responsável principalmente pelas dungeons de nível C, E, D e C, né? Que as de nível mais alto, quem assume são as guildas privadas. Aí eu falei, o maluco era um Hunter de nível E. Então, cara, ele sempre sofreu na vida. Olha só o peso que você pode dar. Ele sempre sofreu na vida por essa coisa. Isso é demonstrado na obra. Aí eu falei, pô, vamos fazer ele entrar na associação, porque ele é super poderoso, mas ele vai conseguir tomar conta da galera mais fraca. Tem esse processo. Não, o cara cagou e andou, velho. Tipo assim, eu meto bronca mesmo, é isso aí, não tenho nada pra resolver isso aí, vou cuidar da minha vida, sabe? Tu tem os detalhes na obra, como o Valente falou, tem vários detalhezinhos que ele podia encorpar o personagem principal. Tudo é largado como qualquer coisa ali no meio da obra pra você fazer a power scaling empurrar. Tem uma coisa que me incomoda muito em Solo Leveling, muito, é que o character design dos personagens, de roupa, esse tipo de coisa, parece que foi gerado em IA, sabe? Você chega lá, escreve mago, joga RPG, alguma coisa, e tem que parecer com Webtoon. Jogou no chat GPT, vai aparecer um personagem de Solo Leveling, sabe? Vocês já viram o meme? Quanto mais level o Sanjinwoo upa, mais o queixo dele cresce. E aí, em determinado momento, o queixo dele tá tipo no chão já. É verdade. É que o Carlos comentou isso sobre parecer com roupas de IA e realmente não parece traços muito desenhados, né? Vai vindo pressão por prazo, o cara vai desenhando do jeito que dá, né? É um pouco disso, né? Eu nem julgo, porque a gente pode, sei lá, partir do estereótipo de que os idols coreanos, eles têm uma estética bem parecida com o Sung Jin-woo, e aí, sei lá, o cara quis fazer um personagem atrativo, sei lá, a gente pode ver por esse lado. Mas não é o mais interessante pra uma história onde você quer se preocupar com o personagem. Mas como eu já disse, ele não se preocupa muito em desenvolver personagem. Tem umas coisas que me irritam nesse caso, que é, por exemplo, por que o Tai em Digimon tem a porcaria de um óculos de natação na cabeça? Serve pra nada. Mas, mano, marca o personagem, fica estiloso. E não só isso, né? Todos os personagens principais de Digimon, eles têm lá o óculos de natação justamente pra demarcar
marcar que eles são, entre aspas, o líder daquele grupo. Exato, entende? Você tem essa demarcação de personagens. Pô, eu lembro uma vez uma entrevista eu não vou lembrar quem era algum editor da Jump, que eles sempre falavam isso, que os personagens, principalmente o protagonista, ele tem que ter alguma coisa no character design deles que... Bate o olho e sabe que é o cara. Sim, o desenho mais simples possível, tu vai saber que é aquele personagem. No caso do Goku era o cabelo, no caso dos personagens de Digimon, que não é da Jump, mas tipo assim, o negocinho do Tai. Aí se você for pegar, tipo, o Yusuke também era o cabelo, ou então era o movimento da mão, sabe? Tu tem todas isso. Tipo assim, isso não é algo tão complexo de se fazer. É uma coisa que você tem que pensar quando tu faz tua obra, sabe? E é o que eu falo. Eu acho que, sei lá, o melhor design de personagem que tem na obra inteira talvez seja o da minazinha, que é da Shireen, e o do velho andando de terno. Eu acho o Igris mais característico do que o Jinwoo. Bem dito, Henry. Todos os monstros são mais característicos do que os personagens. Né? Por exemplo, o Igris tem aquele cabelão ruivo, né? O Mago Ogro com um bolotão em volta, assim, de colar. Tu lembra mais desses caras? Eu acho que é o próprio Igris, acho que é o nome dele, que ele parece o Artorias de Dark Souls. Eu acho que a parada da marca de Solo Leveling foi algo que é diferente dos outros animes, porque a gente tá muito apegado ao visual, entendeu? Tipo assim, pô, igual o Carlos falando, pô, eu lembro de Digimon, lembro do Okustai, eu lembro de Naruto, eu lembro da bandana. Só que o Solo Leveling, ele ficou conhecido não pelo personagem, mas pela fala, né? A marca registrada do Solo Leveling é o Arise, é o tal do Arise. Na hora, todo mundo lembra, entendeu? É um jeito diferente de você marcar a obra. Sabe o que pegou muito as pessoas com o Solo Leveling, tanto na primeira quanto na segunda temporada? É que o protagonista, o Jinwoo, ele começa como um underdog, certo? Ele começa como um Zé Ninguém. E aí, ele do nada tem uma evolução. Do nada não, ele tem uma evolução que aconteceu uma série de eventos, que no caso foi o segundo despertar dele. A partir daí, ele começa a agir meio que nas sombras, né? Não que ele começa a agir nas sombras, mas que ele tenta esconder esse poder dele e não ficar muito evidente. Ele não tenta ficar muito evidente de que, olha só, eu tenho esse poder aqui, mas ele faz isso meio que nas escondidas, sem ninguém perceber. E eu acho que essas coisas hypam a galera, de que ele tá evoluindo aos poucos, de uma forma muito rápida, na verdade, né? Mas que o progresso dele, ele tá sendo tipo em uma escala, o Valente falou de power scaling, né? O power scaling dele é de um nível absurdo, sabe? Tipo, do 0 ao 1000, assim, em tão pouco tempo. Assim, que o upscaling dele é muito pesado. Aí tem aquelas lutinhas com hype, tem o visual dele que vai tendo aquelas sombras em volta dele. E aí a pessoa que não assiste muito, assim, anime, a pessoa que assiste anime que não é crítico, né? Aquelas pessoas que assistem anime só por assistir, eles não têm essa mania que a gente tem de ter esse teor crítico, assim, e aí eles assistem só pelo hype, sabe? E eu acho que isso que pega muito a galera, assim, principalmente das pessoas que eu via que não assistem anime, pegaram pra ver Solo Leveling, eles gostaram muito por causa disso, sabe? Desse hype, assim, dessa construção por cima disso, mas como o Caio disse, pra gente que assiste muito anime, que critica muito anime, né, dá pra fazer coisas melhores, né? Em questão da narrativa mesmo também. Você pode encaixar as coisas melhor, as peças que você quer encaixar, seus objetivos, eles podem ser melhor traçados também. Em uma visão geral, é nisso que pega bastante as pessoas, né? É nisso que hypa tanto. Quer queira, quer não, a gente já viu um personagem igual o San Jinwoo a la Sasuke umas 300 vezes em anime diferente. Quase todo shonen vai ter um. Eu queria muito entender, porra, cara, isso precisa de um trabalho de pesquisa psicológica, esse tipo de coisa. Por que as pessoas amam um frio calculista? Se tiver boina, então acabou. É isso. Cara, olha só, para pra pensar. Se você bota o Jinwoo de boina, ele é Peaky Blinder. Lá em Peaky Blinder, os caras ainda tentam fazer algumas coisas. Cara, sinceramente, o que me incomoda é isso. Porque a gente já conseguiu entender, no processo de anime mais moderno agora, um roteiro marromeno e uma luta bem animada, um anime assim, ele tende a fazer sucesso, sabe? Desde Demon Slayer, né? Pagar a conta, né? Então, tipo assim, o sucesso de Solo Leveling não me espanta. Agora, o meu grande detalhe é que, tipo assim, em Demon Slayer, você ainda vê alguns momentos que de tensão, tipo, os caras podem perder esse tipo de coisa. Tem lá várias lutinhas que são assim. A Meiuca é meio merda e tudo mais e tal, mas, tipo, eu ainda consigo entender algumas coisas em Demon Slayer nesse sentido. Morre personagens importantes, né? É isso, sabe? E assim, o Solo... Cara, assim, Solo Leveling, nesse caso, pra mim, assim, pensando em processo de desenvolvimento de roteiro, esse tipo de coisa, nem isso ele consegue, sabe? O Solo Leveling, pra quem pegar uma mina, é uma mina, que pra quem pegar um cara, é um cara bonito que você tem um date e você senta na
na mesa, o cara começa a falar e você fala, o que eu tô fazendo aqui? Não tem conteúdo, sabe? Antes que alguém aí nos comentários fale assim, não, mas poxa, tem um monte de gente que morre em Solo Leveling. Sim, galera, mas aí é aquela parada. Se morrer um personagem no primeiro episódio de um anime, tanto faz porque a gente nem conheceu esse cara. Os caçadores japoneses lá, eles aparecem no episódio eles morrem, sabe? Pô, pra falar a verdade, eu consigo entender. São vários processos narrativos que Solo Leveling tem que as pessoas gostam. Então, por exemplo, os caras chegam lá, são meio fortão e tal, e eles morrem de forma absurda, assim, tipo, em 2 segundos é nego sendo decapitado. Mas assim, em estrutura narrativa mesmo, não tem muita coisa, sabe? Todos os personagens são decapitados em 2 segundos pra mostrar quanto o Jinwoo é mais forte que tudo, né? E tudo, exato. Só fazer um contraponto, que eu acho que é, primeiro de tudo, né, um PS que, galera, não está errado você ver um anime só porque você quer ver a lutinha, tá? Tá tudo bem você gostar de Solo Leveling, tá? Isso, exatamente. A gente tá criticando mais a nível técnico porque sim, a gente critica a nível técnico porque é chato. A gente assiste muito anime, galera. Se a gente não criticar e não falar, pô, isso daqui podia ser melhor, pô, a gente tá assistindo anime errado. Estamos aqui, e principalmente eu, metendo o pau em Solo Leveling, tá? Eu vi tudo. Tem esse detalhe. Pergunta pro Carlos o que eu falava pra ele enquanto eu assistia. A frase do Valente é, mano, eu sei que não é, mas eu tô curtindo, sabe? E tá tudo bem, velho. Entende? E assim, gente, eu gosto de anime ruim também. Eu tô no mesmo time do Gui, sabe? Eu fico procurando a temporada do anime ruim que eu quero ver, sabe? Um dos animes que eu mais gostei de ver nos últimos tempos foi Unnamed Memory, que a animação é horrorosa, sabe? Nossa, eu mesmo. É horrorosa, assim, mas, porra, os personagens eram super divertidos. Eu fui até o final do anime, vi 24 episódios com uma animação que era quase tipo stop motion, sabe? Só que não bem feito em stop motion. É stop motion não proposital, né? Essa questão da progressão é uma coisa que muita gente gosta. Eu mesmo gosto. Eu jogo RPG de mesa. Meu, é muito legal você olhar o personagem e ver como ele vai progredindo, como ele vai ficando mais forte. Eu acho que isso é legal. E eu acho que o anime em si, em alguns pontos, ele conseguiu até melhorar o que o manhwa fez, né? Porque se você pega desde a primeira temporada, a gente tem a introdução à Ilha Jeju. Isso foi muito legal, que já tá dando um contexto pra um evento importante que vai ter. Gente, não tem problema. Eu falei que eu ia defender, eu acabei criticando vários pontos, porque eu acho importante. A gente tá aqui pra criticar, falar sobre, né? Apontar os pontos bons e os pontos ruins. Eu acho que o anime tem um ritmo muito bom pra assistir, né? Você consegue assistir de uma forma tranquila, é divertido. No fim do episódio, você quer ver o próximo episódio. Então, nesse ponto, eu acho que Solo Leveling fez o trabalho muito bem. Isso daí que você falou é uma parada que é true da true, porque eu lembro de estar vendo um Reels de uma menina, não vou lembrar o nome agora, porque caiu na minha rede. Era um Reels que literalmente era todo o cliffhanger todo final de episódio era um cliffhanger diferente, e tipo, a mina falando assim, não pode acabar assim, e aí no episódio seguinte, não pode acabar assim, e é literalmente, tipo, todos os episódios tem um cliffhanger e a mina fica pistola, porque o bagulho, pô, queria ver mais. É a boa direção, né? Exato, dá vontade de assistir o próximo episódio, você fica na gana. E uma outra coisa que o Guizão falou que é verdade, que realmente todo mundo gosta de ver a progressão da parada. Não é à toa que Dr. Stone fez sucesso, porque Dr. Stone nada mais, nada menos é do que um anime de progressão. A gente vê eles na época das cavernas, sem ter nada, e o anime é focado em, tipo, em fazer coisas novas, desenvolver tecnologias que existiam, mas não existem mais. É uma forma de progressão, só que sem ter poderes, entre aspas, né? Meio que o poder da inteligência ali, né? O Senko, ele já é apelão, né? É que o Senko é muito mais roubado que o Sun Jiwoo sem ter o poder dele. Mas assim, o Senko tem muito mais carisma também, esse é um detalhe importante. Então, aí é que tá o porém, não só o Senko tem muito mais carisma, como a menina que precisava usar um óculos tem mais carisma do que o Sun Jiwoo também. É verdade, né, velho? A Suika, né? A Suika, ela. Suika é o nome dela. Ela tem muito mais carisma que o protagonista de Solo Leveling. Gente, tem cenas muito fica, né? Aquela cena que ele fala trocar e troca de sombra. Meu, o bagulho é muito bem dirigido. Então, tem muitos pontos positivos também o anime. Tem muitas sacadas legais em Solo Leveling, principalmente relacionada a Power Scaling, é muita coisa legal que ele faz. Primeira vez que eu li, eu tava 100% na do Carlos, falei, cara, que merda, né? Porque não tem carisma, não tem nenhum. Eu acho que esse é o maior fraco dele como roteiro, tá? Assim, a questão do personagem, de relações. Tanto que, assim, a relação do Jinwoo com a Ace é horrível, forma construída. Que é aquela menina demônio que fica aparecendo lá no Reino Demônio. Que rola um drama, tipo, nada a ver. Mas, depois que eu vi o anime, eu tive uma segunda leitura dessa parte até salvar a mãe dele, né? Desde o começo, e o anime tenta deixar isso
claro, ele já tá colocando que o Sung Jin-woo, ele é apelão e ele vai ser apelão. Ele não tá preocupado em mostrar assim, olha, tipo, tá vendo, ele vai ficar mais apelão. Não, já tá claro que ele é muito apelão. E ali só vai piorar. Mas ele tá muito mais preocupado em trabalhar uma dimensão, tipo, da reação do Jin-woo com ele mesmo. Ele tentando, tipo, entender o que ele vai fazer com aquele poder. Porque ele era o Rank E, ele virou um Rank S. E aí, o que ele faz com aquilo? Tipo assim, o que vai ser minha vida? O que eu resolvo agora? Então tem muito mais esse não drama, muito mais profundo, mas muito mais uma vibe de, ele tá tentando entender e saber o que ele vai fazer daqui pra frente. Depois ele toma um norte que, não, agora eu vou salvar minha mãe, eu vou atrás desse elixir aqui e resolver a treta. Ponto alto dessa temporada não é a treta com o Beru. Pra mim, o ponto alto dessa temporada é a cena dele salvando a mãe dele. Porque ali você mais se conecta com o personagem. 100%. Eu até fiquei um pouco decepcionado com a luta contra o Beru, porque pra mim, como você disse, a parte que mais impactou, assim, foi a cena dele salvando a mãe dele, né? Ele abraçando a mãe dele, que é algo porque ele sempre lutou, né? Que ele queria ser um caçador porque ele queria ter dinheiro pra pagar a operação da mãe dele. E aí, ele acha essa poção milagrosa. E outra parte também que eu acho que até me hypou mais do que a luta contra o Beru é a parte quando ele é anunciado como Rank S, sabe? Na época que eu tava lendo o manhwa, né? Porque eu li o manhwa quando tava saindo semanalmente, o Solo Leveling. Naquelas semanas que quando tava entre aqueles capítulos dele ser reconhecido como Rank S, ele usar aquele medidor de poder, o medidor de poder tá quebrado, e a gente perceber que ele é um Rank S, acima de um Rank S, aquilo lá era hype, sabe? Aquilo lá pra mim foi mais rápido do que a luta contra o Beru. Porque eu não lembrava que a luta contra o Beru tinha sido tão rápida assim. Pra mim, a luta tinha que durar uns 2-3 episódios. No manhwa é mais longo. Eles deram uma boa enxugada. Mas mesmo assim, no manhwa, ele não é tão longo assim. Porque em nenhum momento o Beru, ele chegou a pressionar tanto assim o Jin-woo, a parte de que, não lembro quem falou aqui, que ele não teve o perigo de estar morrendo, sabe? E nunca que o Jin-woo, ele teve aquele perigo de estar morrendo. Foi sempre lógico, a formiga bateu um pouco nele, mas não chegou ao ponto de deixar ele quase aí de Vasco, sabe? Não, a perspectiva nessa luta, Vulpix, é só você descolar o Jin-woo dos outros Rank S. Olha, os Rank S da Coreia estão aqui. Aí ele traz o do Japão. Os do Japão são melhor. Aí o bicho que foi lá e matou um Rank S pica do Japão, tá apanhando desse cara. Então, tipo assim, esse cara é muito mais absurdo que os outros. A luta não é pra medir o nível de poder do Beru, dos outros bichos, Rank S. É pra medir o poder do Jin-woo. Pra deixar clara a diferença do Jin-woo pro resto da galera. Todas as lutas servem pra isso. Mostrar que ele já tá em outro patamar. Tipo assim, cara, essa galera Rank S é nada perto dele. Tanto que a gente só vai conhecer quem são os caras mesmo nível que ele lá pra frente na obra, né? Na outra parte. Eles já fazem uma introdução que existem uns caras que são tipo um exército inteiro de uma nação, né? Isso. Até além disso, né? Que tá bem lá no final da obra, que vai ser o papo dos monarcas e tal, né? Que aí já é meio frente na obra. Eles usam toda essa narrativa do Beru, dos Rank S serem tão inferiores, porque ele precisa de um argumento pra ele elevar o poder do Jin-woo e pra explicar. O Jin-woo tá muito acima deles, porque ele vai ter outros oponentes. Mas é legal vocês dois terem falado isso, porque eu acho que volta também um pouco no que a gente comentou aqui. O que acontece? Vocês terem comentado que os dois pontos de maior interesse pra vocês na construção narrativa da obra foi o drama dele com a mãe e o momento quando ele é apresentado no Rank S, faz muito sentido, porque são os dois momentos que você tem um certo desenvolvimento na obra, e assim, existe, como eu falei, existe conflito, mas qual é o conflito? É um conflito interno do próprio personagem, sabe? É ele sempre ter sido um Rank E, e aí agora ele vai ter uma exposição midiática gigante, todos esses processos, então assim, como é que a família dele vai receber, como é que as pessoas vão receber isso, como é que ele vai receber isso, o processo com a mãe dele, o que eu só acho, e eu acho que isso tá ok na obra, como isso é um ponto de importância, é um ponto de desenvolvimento do personagem, isso poderia ter sido melhor desenvolvido ao longo do tempo. A gente não vê o Jin-woo parando pra questionar esses pontos, sabe? Pra ele entender esses pontos. Não, a gente só vê o Jin-woo questionando, tipo assim, como é que eu vou subir esse nível aqui? O que é essa poção que eu usei? Como é que eu vou fazer isso? É isso que a gente vê ele questionando, sabe? Eu entendo porque Solo Leveling se tornou um sucesso comercial, eu entendo, porque comercialmente ele tem várias estruturas que as pessoas gostam. O Gui falou, esse negócio de joguinho. As pessoas adoram isso hoje em dia, principalmente na Coreia. Os caras são viciados em RPGzinho, essas coisas assim, sabe? Aqui no Japão o Solo Leveling também tá muito em alta. Amanhã eu vou estar indo pra Tóquio, né? Quer ver que vai ter alguma coisa de outdoor de Solo Leveling lá em Tóquio? Tenho certeza que vai ter. Se tiver, eu vou mandar foto. Vai ter muito merch, vai ter muita propaganda, vai ter muito outdoor. O que você vai fazer em Tóquio? O que eu vou fazer em Tóquio? Eu vou passear por lá, pô. Eu vou pra ousadia, eu vou pra sacanagem. Ai, caraca. Eu queria aproveitar que vocês comentaram que leram, né, o manhwa. Vocês acharam também que no anime parece que o conflito entre os caçadores japoneses e os coreanos, assim, parece que foi meio amenizado? Sim.
Porque na minha cabeça era mais intenso no manhwa. Pra mim também. Não é amenizado, o manhwa é arrastado, tá? No manhwa é arrastado a palavra assim. Ele arrasta por capítulos que não precisava. Por isso que ele parece que é grama, na verdade não é. Eu entendi o ponto do Gui. Eu também concordo com o Gui. Eu achei que ele foi amenizado, mas não que foi amenizado, sim que foi cortado do anime. No anime não existe esse conflito. Só no fim é um conflitinho ali. No manhwa me dava a impressão que, tipo assim, não, eles estão querendo realmente sabotar os caçadores coreanos, sabe? O Gui mesmo que tá falando sobre essas partes de amenizar conteúdos, a gente pode perceber na primeira temporada o quanto de conteúdo foi cortado de Solo Leveling, né? E também que a Chai Rain, ela aparece desde o começo do anime na primeira temporada. Eles alteraram algumas coisas da narrativa porque a Chai Rain não aparece no primeiro episódio, certo? Não aparece nos primeiros capítulos. Mas eles colocaram a Chai Rain lá na primeira temporada, bem no comecinho. Depois falaram, tem outra personagem aqui que você tem que ficar ligado, tá bom? É isso. Não, e eu acho que faz muito sentido, cara, porque eu não vou lembrar, eu tava vendo algum outro shonen de porrada esses dias, e aí era na época de Solo Leveling, e aí eu mandei pro maluco, é muito melhor que Solo Leveling, porque o maluco tá upando, ele tem mais carisma, e ele já pegou a loirinha da série. Então já tá muito mais na estilo. Porque, tipo, eles já estão colocando ela desde o início, e aí você, como público, você já começa a se acostumar com a personagem, você começa a ter, talvez, algum interesse de algumas coisas voltadas pra ela e tal. Mas é aquilo que a gente falou, cara, o cara não desenvolve esses processos nos personagens secundários da obra, por enquanto, né? Talvez desenvolva com ela na próxima temporada, não sei, não li. Mas os outros personagens... É uma coisa que poderia dar força à obra, sabe? Os personagens secundários conseguirem segurar o carisma que o personagem principal não tem, ou alguma outra coisa. Pô, sei lá, Black Clover, por muito tempo antes de o Ash se tornar um personagem realmente bom da obra, assim, porque ele demora um pouco a engrenar ali no processo, os secundários seguram, sabe? Pra caramba. Vários personagens ali dos Touros Negros, outros personagens em sequências ali, são bons personagens que acompanham a obra. E outros personagens que no início talvez irritassem, depois eles desenvolvem e vão embora, né? Noelle é uma personagem assim. E eu acho que faz falta um pouco isso também em Solo Leveling. Tipo assim, e eu não tenho nem que criticar os personagens secundários em certo sentido em Solo Leveling, porque meio que eles estão lá, sabe? Não tem muito material, não tem muito material pra você questionar em cima, entendeu? É um pouco disso. Por isso que eu falei, o mais estiloso é o velhinho, pô. Ele tá de terno, pô. Até a parte da cura da mãe do Jinwoo, e tudo bem, a cena, pra mim, ela é muito mais impactante, porque teve uma direção muito bem feita, em questão da cena ser feita, da trilha sonora, que dá todo um ar pra aquela cena, mas, cara, dali pra frente, quando começa a Arvei de Jeju, cara, pra mim, aquela Arvei de Jeju é um desastre aquele negócio, cara. É muito broxante. Vamos falar de nível técnico narrativo? Sabe por que a gente gosta tanto de One Piece? Eu da gênio. Também. A gente gosta muito de One Piece, primeiro porque o One Piece tem lutas muito boas. One Piece tem lutas boas, mas não é por causa disso. O que a gente gosta de One Piece? A gente mais hype em One Piece é o progresso narrativo dele. É quando não está em luta. É quando a narrativa está desenvolvendo o mundo ali, a sua história, os motivos de todas essas lutas tá acontecendo. O Battle Shonen do One Piece, por exemplo, a gente não gosta, tipo, majoritariamente quando é a luta em si, mas sim o que acontece depois da luta, o efeito que isso vai aí proporcionar. Por que essa luta existe? Porque vai acontecer tal coisa. E quando a luta acontecer e terminar, o que vai reverberar dessa luta? Pro mundo, pra narrativa, pra história. O que a história vai progredir com isso? Por que a gente disse aqui que os momentos de maior hype foi quando a cena do Jinwoo com a mãe e a cena dele com o Rank S? Porque essas são as partes de progressão da história, que é a parte que o Jinwoo tá se evoluindo como personagem e a história tá evoluindo junto. É mais ou menos essa visão que eu tenho, tá? Não sei vocês, mas eu tenho essa visão. Não faz sentido, cara, porque se você for comparar com One Piece, se a gente for pegar e voltar muito tempo atrás em One Piece, o que é o início de One Piece? As primeiras lutas, né? Por que as primeiras lutas de One Piece têm tanto impacto? Porque você faz uma construção narrativa da necessidade da luta ali, mas você não traz a necessidade somente por um processo de tipo, uma grandiosa escala de luta, esse tipo de coisa. Não, é um processo sentimental ali, a luta tem que acontecer o embate. Por que tem que ter uma luta lá na ilha do Sop? Porque, mano, os caras vão matar a Kaia, que é o amor da vida dele, sabe? E o moleque vai arranjar a briga, e aí tá lá os Mugiwara que vão arranjar isso. O arco da Nami, pô, mano, tem um processo nazi-fascista acontecendo ali, sabe? A vida da Nami foi pro ralo por causa disso. Então, tipo, o Oda, ele constrói narrativamente, ele constrói dramaticamente, nesses primeiros arcos, o motivo de ter a luta. O porquê que a gente vai até lá, sabe? Em Solo Leveling, o motivo da luta, esse tipo de coisa, é explicado. Os caras foram lá, e os outros Rank S foram mortos e tudo mais. Então existe todo um processo. Beleza, é explicado, mas ele não é dramatizado, sabe? Não existe esse ponto pra gente que tá acontecendo.
Então, quando a gente vai pra lá, é ação pela ação, é o desenvolvimento. E é isso que eu falo, vai ter gente que vai gostar? Vai ter muita gente que vai gostar. É muito bem animado, é bem dirigido no processo comercial e tem cenas impactantes pra caramba, sabe? Tem morte, tem nego sendo decapitado, tem personagem forte morrendo, tem uma porradaria estancando pra caramba, tem poderes legais, bacana, sabe? Vai ter, nesse processo comercial, vai ter esse acontecimento. Agora, falta drama, falta dramaticidade, porque aí quando chega lá na frente de One Piece, que algumas lutas vão acontecer, algumas pela ação, por esse tipo de coisa, acontece o que o Vulpix acabou de comentar. De vez em quando a gente não tá nem mais pronto, esperando tanta luta, a gente tá esperando o que vai acontecer no mundo, a gente tá querendo ver a interação entre os... Pô, hoje pra quem é fã de One Piece tá acompanhando já no 1100 e cacetada, 1300 e cacetada, de vez em quando um capítulo que o Oda vai fazer com todo mundo dentro do barco trocando piada e a Nami socando a cara do Luffy, de vez em quando é mais feliz pra gente, sabe? Sim. Porque a gente já tá ali nesse processo de dramatização, de construção, a gente já acompanha os personagens, já tá tudo. E aí a ação fica secundária. Como o Solo Leveling não tem essas construções e ele vai pra ação, pô, ele tem que entregar muito, sabe? E aí acontece isso que o Bruno comentou, de, pô, e aí? É legal. Tipo assim, eu vi os episódios, eu vi, é legal, mas eu acho que foi a parte talvez mais broxante mesmo da temporada inteira, sabe? As coisas acontecendo e você tipo, a galera morreu, isso, minha loirinha foi espancada, é tipo, sei lá, assim, eu acho que o momento mais legal é o que o Gui comentou, que é tipo, ele tá lá com a sombrinha dele e ele fala, vamos troca. Pegar o Pica. Vai chegar o Pica, pica. sabe? É isso. Eu acho que entra um outro ponto importante. A gente tá sendo extremamente crítico, mas, cara, o importante é você sentar na frente da TV, do notebook e se divertir. Eu tive uma experiência boa com Solo Leveling, então, assim, eu assisti, me diverti. Umas coisas você fala, podia ser melhor. Mas o ritmo é bom, como o Carlos falou, a direção, né? O anime teve um bom investimento financeiro. A animação tá legal, as cenas de luta, a própria cena de luta contra o Beru, né? A própria cena de luta é fantástica lá na animação em si, ela não é emocionante. A animação foi bonita mesmo. Bonito de se ver. Você fala, nossa, que legal. E Sung Jin-woo, eu não sou fã do estilo de personagem Sasuke, Kirito, sabe? Tipo, o cara, tô aqui com as minhas adagas fazendo uma pose. Pikachu? Não é o meu tipo de personagem, mas ele é um personagem legal. Você fala, nossa, olha essa cena aqui que ele tá com as adagas e não sei o que. É legal de se assistir, é divertido. A gente criticou muito, você que está nos ouvindo, não nos odeie, não mande e-mail xingando a gente. Ou manda também. Manda, porque assim aumenta o engajamento. O importante é mandar e-mail. Manda e-mail xingando a gente. Se você discordou, comente aí e coloque seus pontos. Só não xingue, né? Só não xingue a minha mãe. Enfim, é um anime divertido, é da hora de se ver, tem um ritmo gostoso, né? É diferente de algum anime que você às vezes assiste. Eu tenho duas pessoas que não estão acostumadas a assistir anime, o Henry até citou um ponto que é muito que eu vi em Solo Leveling. São duas pessoas próximas de mim que não assistem animes normalmente. Eles gostam tipo de Jujutsu, essas coisas estão mais em hype, estão mais famosas, que acaba estourando um pouquinho a bolha e chegando neles. Eu tenho um amigo que ele assistiu Solo Leveling, ele viu, tava acho que no penúltimo episódio, ele assistiu a primeira temporada pra outra, sei lá, em um fim de semana, e ele ficava, não vai ter mais, Gui, o que tá acontecendo, nossa, e assim, é legal isso, porque estoura essa bolha aí, e chega em pessoas que às vezes não assistem, e gostam, e como eu falei, o importante é você se divertir, você tá gastando seu tempo com qualidade, entendeu? Aqui a gente tá fazendo várias críticas do ponto de vista de pessoas que gostam de assistir vários animes diferentes, e são chatos. Nós é chato, é isso mesmo. O errado não é você que se divertiu com isso, o errado é a gente que é muito chato, entendeu? E chega uma hora que a gente assiste tanta coisa, gente, que a gente fica meio que assim, pô, eu não quero perder meu tempo com coisa ruim. E aí a gente só quer se divertir assistindo a parada. Quanto menos coisa ruim a gente puder assistir, melhor. Acho que ruim é uma palavra muito forte, Valente. Não é ruim, assim, sabe? Não tô nem falando no caso de Solo Leveling, porque eu me diverti bastante assistindo Solo Leveling, mas a gente parte muito do pressuposto de, tipo, a gente quer ver coisas boas. Então, quando tem alguns tipos de problema, como esses que a gente já falou, a gente acaba notando, porque a gente já viu muita coisa ruim e muita coisa boa. Eu gosto de Sensei a Ômega, então... Esse é forte, aí. Eu não recomendo, tá? Aí complicou. Eu gosto, eu assisti inteiro, eu tenho memória afetiva. Não, o Guizão é guerreiro demais, não tem como. Não, eu tô com o Gui, eu gosto também. Ai, para, Rob japonês, para. Não, eu não vou falar muito não, mesma temporada de Solo Leveling, eu estava vendo Blue Exorcist, sabe? Aí, ó. E eu não perco a temporada, é isso, mano. Eu estou lá chafurdando a lama dos exorcistas. Eu acho que a gente tem que fazer um podcast da
daquele tema, né? De que só animes que só a gente gosta, sabe? Só anime que só a gente gosta, é isso, perfeito. Um anime que parece que só eu vejo. Exato. Eu tô com o Gui aqui, eu gosto de Sensei Omega também. Ele é meio cafona a primeira temporada dele, mas a segunda parte do Sensei Omega, ele é muito bom. Meu Deus do céu. Isso vai virar um cast Senseiya, vai. Aí, mais um cast pro Lucas editar de Senseiya. Eu tô tentando plantar a semente do Sensei Omega faz mais de 2 anos aí no Raul, e tá chegando a hora. Vai ser o segundo cast que a gente vai gravar junto. Vai, vamos gravar isso daí, vamos voltar isso aí pra jogo. Aí, esse é o plot twist desse podcast. O paradoxo não era Solo Leveling, era Sensei Omega. Quando chega a hora de você Sensei Omega, é a hora das considerações finais, cara. Como a gente já discorreu bastante, eu falei abertamente, cara, ele não é um anime que você vai parar, vai pensar, vai falar, nossa, mas que decisões incríveis desse autor e desse estúdio. Não. Esquece, isso daí tá longe de Solo Leveling. Porém, é um anime que você vai se divertir assistindo. Eu vi muitas pessoas, eu acompanho uma criadora de conteúdo chamada Fernanda Tavassi, inclusive ela manda muito, ela é boa demais no que ela faz. Pô, ela já tem, sei lá, uns 30 e tantos anos, que nem eu. E, pô, o tanto que eu via ela feliz assistindo a parada e gostando e criando conteúdo sobre, tipo, já dá um motivo pra parada ser relevante. Então, é aquela parada, pô, se tem muita gente gostando, se divertindo, pô, não sou contra. Eu me diverti assistindo. Quando eu tava assistindo, eu volta e meia falava muito divertido o Solo Leveling, gostei demais. É o anime que eu tô mais gostando de assistir na season. Em questão de porradinha, ele é bom, não tem o que fazer. Porém, ele tem seus certos problemas ali que a gente já falou. O personagem principal é uma porta, tem muita coisa que faz você não se preocupar com os personagens do anime, que deveria ser trabalhado melhor, mas no geral eu acho que é algo positivo. Então, em nota, eu acho que um 7 tá pago, assim, um 7 honesto, tá muito bem pago. Pô, antes de o Gui, agora eu vou jogar que pra gente fechar o ciclo, Gui. Lá vem. Tu falou lá no início da obra, agora vem a questão, ó. Kimetsu no Yaiba ou Solo Leveling? Kimetsu no Yaiba, pô. Sem dúvidas. Tô com o Gui aqui, tá certo? Respiração do fanboy aqui. O importante é o que o Carlos disse no começo. Sustente seu argumento. Não pode ser igual o Guaraná que vem aqui, dá 8 passar e depois fica tipo, não, mas veja bem, Eu tô de acordo com o Gui, pô, tá certo? É isso. Solo Leveling, a gente falou várias coisas, mas eu gostei. Eu acho que no que ele se propõe fazer, ele faz muito bem feito. Ele não é nada inovador, não vai ser algo que eu assisti e fiquei pensando durante semanas, ou que eu penso em algo, ou teve alguma reflexão na minha alma que mudou a minha vida. Não, Solo Leveling se propôs a ser um anime que o personagem upa sozinho e vai ficando forte e tudo mais. Eu acho que essa segunda temporada em específico, ela tá num ponto que não tem como ser melhor, porque o personagem ainda não sabe a origem dos seus poderes, ainda não vieram realmente os verdadeiros conflitos, então passa ali pra mim uma impressão de que, olha, esse daqui é o protagonista, ele é forte, ele cresceu, olha como que ele tá em relação aos caras mais fortes da Coreia. Mas assim, tiveram lutas muito bem animadas, querendo ou não, tiveram umas sacadas de direção, como o próprio Carlos falou, né? Então assim, foi uma coisa que eu sentei, me diverti, assisti, fiquei empolgado em alguns momentos, como eu falei, aquela cena do trocar, aí eu falei, nossa, é agora. Aí chegou lá, teve uma luta bem animada, mas nada que me emocionou realmente. Eu acho que pra o que a obra se propõe fazer, faz bem feito, não falha, então pra mim é nota 8. A trilha sonora tem uma música tocada, não tem? É muito boa. Tem várias. Que foi o Dark Area, né? O Dark Area é só dessa temporada ou é da temporada passada também? Grandioso, mestre, Sawano, Hirayuki. Dele, né? Tem como, né? É um mestre. Eu acho que o Solo Leveling, ele é um sucesso comercial. Eu acho que ele é um anime... Eu vou pegar muito mais no anime, porque eu nunca li a Webtoon. Eu acho que ele é um anime construído comercialmente pra dar certo, e ele tem vários aspectos que funcionam comercialmente. Então... essa questão desse personagem aí, o frio calculista que as pessoas adoram, né? Desde o Sasuke até o Peaky Blinders, passando por todos os anos da história da humanidade. Uma animação muito bem feita, que, como eu comentei lá no início, quando o Bruno perguntou, é uma animação comercial. É uma animação hoje que ela é percebida como o que é o bem feito da estrutura de anime, né? E a direção segue o mesmo processo. Eu acho que tem a trilha sonora que os rapazes aqui comentaram também, que traz nomes famosos da indústria, né?
pra abertura, pro meio da obra, pras músicas que vão ser interlúdio. Então, tipo assim, comercialmente ele é um produto recheado, sabe? E ele tem vários atrativos, como o Gui comentou, o pacing da obra é bom, né? O cliffhanger, a edição do Solo Leveling é bem feita, né? Não tem engasgo e tal. E entra muito num processo que as pessoas gostam muito hoje em dia nesse mundo que a gente vive de super excitação, de super experimentação, né? De você estar sempre ligado em alguma coisa, acontecendo alguma coisa no teu cérebro. E Solo Leveling tem isso, né? Ele não tem respiro, né? É uma obra muito dinâmica, acontece muita coisa, as coisas vão desenvolvendo. Desenvolvendo não, né? Elas vão acontecendo. Porque desenvolver mesmo não tem muito esse processo. Só o power-up que a gente já comentou. Mas, assim, vindo na frase do Vulpix, mas a minha opinião, cara, assim, como, principalmente voltando, e assim, gente, eu não quero comparar Solo Leveling, sei lá, com o filme do Akira Kurosawa, nem preciso, num filme de algum diretor famoso, nada disso. Eu gosto de comparar Solo Leveling com o que a gente começou comparando. A gente começou comparando Solo Leveling com Hunter x Hunter, com One Piece, com um shonenzinho de porrada, que é isso que ele é um shonenzinho de porrada, sabe? E até como shonenzinho de porrada, ele tem coisas pra mim que falta, sabe? Cara, a primeira coisa que falta no shonenzinho de porrada é você ter personagens carismáticos, mesmo que não seja teu protagonista, sabe? Mas você precisa ter personagens ali que carreguem aquela obra. Todo shonenzinho de porrada tem os personagens que são maneiros. Bleach tem, Blue Exorcist tem, gente, pelo amor de Deus, sabe? Dá um carisma pra obra e tem esses conflitos dentro deles que possam ser desenvolvidos. Eu acho que Solo Leveling peca nisso, e eu acho que ele tem pontos na obra que ele podia trabalhar, como o Valente fala, ou parece que o parceiro olha e fala, tô afim não. Segue baile, tá? E aí, pra mim, a obra vai decaindo, sabe? A obra vai decaindo onde que a produção é muito bem feita, parece aquela comida que é bonita pra caramba, mas tu come e ela tem gosto de restaurante de R$2. É um grande produto comercial, eu trabalho na indústria, quando eu vejo algo assim, eu falo, pra galera que trabalhou nesse projeto, parabéns, vocês mandaram muito, mas como produto mesmo, eu olho e falo, meio vazio. Eu acho que eu dei 6 pra primeira temporada, eu acho essa segunda temporada mais divertida, então eu dou 6,5. É assim, eu acho que ela subiu um pouco. E é isso, eu espero um pouquinho mais das coisas. Eu sou uma pessoa diferente de quando eu era uns anos atrás, quando realmente eu pegava muito anime pra assistir, que eu vivia de anime. Hoje em dia, depois que eu terminei o Animistic, isso caiu bastante pra mim, né? Eu quase não estou mais vendo animes. Mas Solo Leveling foi um dos poucos animes que eu assisti no ano de 2025, e também a primeira temporada no ano de 2024, foi um dos poucos animes que eu assisti. Se eu assistir 15 animes, foi muito no ano, sabe? E este ano aqui, provavelmente eu vi só uns 4 animes por enquanto, né? 4, 5. Eu, principalmente, quando eu pego anime hoje em dia, é pra me divertir. Eu fui assistir Solo Leveling, eu me diverti, né? Achei o anime ok, de aqui pra bom, né? Ele tem pontos a ser melhorado, assim como o Carlos citou vários aqui, e eu concordo com todos os pontos que o Carlos disse. E eu acho, sim, que o hype dele, ele é entendível, porque as pessoas hypam tanto. E eu acho que é justo também. Mas, como a gente é chato, a gente sempre tem que falar também das partes que a gente acha que poderia melhorar mais, não por querer ver o Solo Leveling na merda, mas por gente querer ver alguma coisa que poderia ser muito melhor. Eu acho que esse é o ponto. Gosto bastante da trilha sonora dele, no caso a trilha sonora cantada, que é a Dark Eye. Eu gosto bastante também de como o personagem, ele era um underdog, daí ele começa agindo meio que às escondidas, né, sem chamar muita atenção. Eu acho que isso também é uma coisa que gira um pouco do hype, que me trouxe um pouco pra obra, mas eu acho que algumas coisas que acontecem dentro do Solo Leveling, ele não tem muito impacto por culpa do roteiro, que o roteiro não trabalha bem o background da história, né? Como eu fiz a comparação, que não sei se ela é tão justa, né? Comparar um One Piece com um Solo Leveling, ele é justo comparar porque é um Battle Shonen, mas em termos de proporções, o One Piece ele dá muito background pra história e pros momentos que tá acontecendo. Por exemplo, as lutas não acontecem por acontecer em One Piece. Ele acontece porque tem um propósito pra aquilo existir. Ele fala, mas Solo Leveling, ele existe que ele luta contra o Beiro porque a formiga tava começando a atacar lá a cidade, podia ser perigoso pra cidade. Beleza, tudo bem, mas eu acho que não tem o mesmo impacto, sabe? Então, assim, pra mim, aqui Solo Leveling é 7. Eu acho que um 7 é legal. 7 passa na faculdade, não passa? É, passa. Ixi, tranquilo. Então, tá ótimo. Solo Leveling, vocês falaram muito da maior parte dos pontos. Realmente é um roteiro que é limitado em certas partes, talvez por conta do próprio autor, de questão de habilidade, de escrita, de talvez uma má assessoria da editora dele. Mas enfim, não vem ao caso agora. O ponto é que realmente tem partes legais, partes não tão legais, mas cumpre o seu papel como anime, né? Ele diverte. E de fato, assim, muito do brilho que ele ganha é por causa da direção e da staff técnica, né? Uma staff muito competente.
Então você tem ali uma direção que sabe usar os momentos quando tem que usar, e até falando um pouco da parte mais sonora, né, que é onde eu tenho mais familiaridade pra falar, quem fez a direção de som é o Ryo Tanaka, que é o mesmo cara que fez a parte de trilha sonora, não a trilha sonora, mas a direção de som de Kei. Kei é uma obra de 2012, que é bem uma pegada de luta, assim, uma parada bem misteriosa. É o K-Anime Project? K-Anime Project, ele fez todas as direções sonoras de K-Anime Project. E ele tem uma característica de usar a trilha sonora como complemento à obra, né? No sentido de que ele tenta usar a trilha sonora pra complementar o que o visual, né, não consegue atingir. Então, assim, ele tenta usar esses pontos, assim, pra tentar te trazer mais emoção, deixar aquela cena, por exemplo, da mãe do Jin-Woo, uma cena muito mais dramática do que ela realmente é. Então, esses pontos de direção de som é algo que ele trabalhou legal. Tem meus poréns ali em alguns efeitos sonoros que ele colocou, mas não vê ao caso. E assim, de trilha sonora a gente precisa falar muito, né? A grana que foi colocada nesse anime é absurdo, né? Então você tem Sawano fazendo as músicas, você tem Lisa, que é a cantora hoje de J-pop mais forte. Você tem o Felix do Stray Kids, que é também um dos nomes mais cotados do K-pop. E assim, imagina a grana que não foi nesse projeto, né? Então, realmente é assim, time ponta, né? Stray Kids, que é muito grande, né? Sim, que é talvez um dos maiores grupos. Eu posso estar prestes a tomar um tiro agora no que eu vou falar, mas é talvez um dos maiores grupos de K-pop da atualidade. É um dos maiores grupos da sua geração. Os maiores kids. E fez show no Brasil aí recentemente. Nesse exato momento a gente não está sendo cancelado pelo povo do anime, mas a gente está sendo cancelado pelo povo do K-pop. Talvez eu tome um tiro agora que eu vou te falar, mas... O povo do K-pop adora Stray Kids e fez show no Brasil aí há pouco tempo atrás. Sim, e lotou o Morumbis, que assim, é gigantesco, né? O tanto de amiga que eu tenho que foi lá no show do Stray Kids, pô. Então, assim, realmente, cara, é uma staff, de ponta, né? Bem o Carlos falou, é um projeto comercial muito bem feito. Tanto que já tem uma terceira temporada confirmada, com certeza já deu o retorno esperado. Agora é questão de realmente continuar, mas realmente vão ficar limitados a certos pontos por conta do roteiro. Então, dito isso, né, de tudo isso, é uma obra que tá naquela prateleira que cumpre o seu objetivo, porém com falhas. Então é uma nota 7, acho que é bem justo. Somando um 7, um 8, um 6,5, um 7 e mais o 7, temos a média de 7,1 que é arredondado da 7. Boa nota, né? Uma boa nota. E se você quiser ouvir as besteiras que a gente fala aqui nesse podcast antes, durante e depois da gravação, se você quiser entender porque a gente zoou o Vulpix que ele vai pra Tóquio, né? Enfim, ficou a piada interna aí. Você pode descobrir isso aí também. Seja o nosso apoiador. Se você quer um dia trocar ideia e falar diretamente com o mítico, a lenda, o Solo Leveling de Campo Grande, seja apoiador do MDA. A partir de R$5, isso aí mesmo, tá mais barato que a passagem de metrô aqui em São Paulo. A partir de R$5 você pode ser apoiador e ajudar o nosso programa aqui a descobrir todos esses segredos de bastidores. Seja como ele, Alex Sellinger, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Loures, Henry Yamaguchi, Lucas Batista, Nathan Kleiman e Yasmin Gonçalves. E claro, se você quiser falar o que você achou desse programa, se você quiser xingar o Carlos, xingar o Valente, xingar não, mentira, não pode, criticar construtivamente o nosso podcast ou os meninos, ou falar sobre o Caçador de Campo Grande, você pode mandar e-mail para podcast@mundosanimes.com ou comentar aqui na caixinha de comentários do Spotify. Até o próximo cast e valeu!